Então estamos aqui com Márcia Carriço, que é esteticista, competentíssima. E ela vai contar um pouquinho da história dela, do trajeto dela, de como ela se descobriu a esteticista. Como foi isso, Marcinha? Então, eu sempre gostei de pele, sempre gostei de cuidar da pele, sempre dentro do meu limite eu cuidava da minha pele, né, há um tempo atrás, porque já tô com 52 anos, né? Não então, parece, né? Não tinha tantos produtos como tem hoje, então era meio básico, mas eu sempre cuidei da pele, né? Sempre teve essa atenção. Sempre tive essa atenção e gostava, sempre gostei. E com 15 anos eu comecei a trabalhar durante todo o dia inteiro e estudei à noite. Então aí eu fiz o técnico de secretariado, atuei na área como secretária bastante tempo, né? E casei com 27 anos. Quando eu casei com 27 anos, logo 2 meses depois eu engravidei. E aí você não fez uma faculdade, nada? Não fiz uma faculdade. Até tentei fazer, né? Fiz um período, eu passei como ciências contábeis, mas aí eu sempre tive que pagar, meu pai não pagava. Aí só que eu pegava os vales refeição, né? Ticket de refeição e pagava toda a faculdade. Eu vendia e pagava a faculdade, vendia e pagava a faculdade. Só que aí a faculdade começou a subir e o ticket permanecer. Então, aí começou a não dar mais para pagar. Ou eu fazia faculdade ou eu passeava. Ou eu viajava. Aí eu falei, ai meu Deus. Mas e era novinha? Era novinha, eu queria passear, queria viajar. Hoje eu não faria, né? Mas hoje é outra... Porque eu estudaria e depois passearia mais, né? Mas na época, né? Parece que vai acabar, o mundo vai acabar, a gente vai fazer tudo. E a gente tinha aquela coisa, né? 2000 vai acabar o mundo. É verdade. Né? Ainda tinha então, isso, né? Essa certeza que todo mundo tinha. Eu fazia a conta, nossa, eu vou estar nova. E aí eu queria aproveitar, mas é verdade, né? Não acabou nada, 2020. A gente vivia mesmo isso. Vivia isso. Aí eu desisti, né? Aí não voltei mais, mas aí fiz milhões de cursos, né? Aí eu casei, né? Fiquei grávida, tive meu filho, trabalhava numa empresa, trabalhava 4 anos na mesma empresa. Aí ela foi vendida e foi para Jandira. Na época a gente tinha... É uma cidade próxima a São Paulo. A gente tinha um carro só e eu ia ter que ir de trem, metrô quase não tinha também, era trem só, era trem. Aí ia demorar assim, não ia ver meu filho. E eu amamentava, que eu amamentei bem. Aí você já tinha um filho de... Eu tinha um filho que ia fazer 1 ano. Um aninho. Que é o meu mais velho. Pequenininho. E eu amamentei ele há 2 anos e 3 meses. Aí eu falei, nossa, eu vou ter que parar de mamar. Né, vai ter que ficar com outra pessoa. Eu não ganhava muita coisa mesmo, né? Eu falei, não compensa. Aí eu fiquei em casa. Aí virei do lar. Só que não parei. Aí ele tinha uns 2 anos, eu falei, quer saber? Eu vou fazer um curso de estética. E fiz na Paiô. Mas também era bem diferente do que é hoje. Hoje é módulos, né? Assim, você vai fazer uma limpeza de pele 1 mês. Né? Não, eu fiz, era 7 meses. Então era Nossa, intensivo. Eu me lembro também que o curso da Paiô era recomendadíssimo, era reconhecidíssimo. Né? Tanto que é reconhecido até hoje. Quem fez na Paiô naquela época é bem reconhecido, abre algumas portas, né? Então eu fiquei 7 meses fazendo o curso, aprendi tudo sobre limpeza de pele, de ácidos, os ácidos na época, né? Hoje em dia... Houve uma evolução. Toda hora muda. Cada um ácido que era usado antes não é usado hoje. Aliás, hoje eles levam mais pro mais natural possível, né? Na época não era. Enfim, fiz todo o curso, mas o que aconteceu? Eu tinha muito medo e eu fiquei com medo de atuar. Fiquei com medo de estragar a pele da pessoa, né? Os medos que muitas esteticistas têm e muitas fazem o curso e param. E o medo paralisa, né, Márcia? O medo paralisa. Eu falo que hoje, né, com a minha experiência de vida, o medo, ele é saudável, mas ele não pode te dominar. Você tem que dominar ele. O medo é saudável porque é uma defesa, a gente tem que ter mesmo, né? Mas ele não pode deixar... Não pode paralisar. Não pode. Você tem que né, lutar contra ele. Mas na época, né, aí eu desisti. Eu comprei até uma maleta de alta frequência que não existe, ela é de couro. Não existe mais hoje, é raridade. E comprei os produtos, gastei todo o dinheiro do meu marido e aí eu guardei.
Bom, depois disso, eu fiz outros cursos, fiz de joalheria, que eu gostava também, gosto bastante de joias. Pintei toalha, pintei camiseta, porque quando eu era mais nova eu pintava, desenhava muito, sempre gostei de desenhar. E fui fazendo esses cursos. Aí depois de 7 anos eu tive meu segundo filho, mas sempre cuidando deles e fazendo algum curso paralelo, né? E fui indo. Aí quando ele tinha, um tinha 7, o outro nasceu, aí um tinha 10, o outro tinha 3, eu tive outro filho. Ah, tá. Né, que era o Gabriel mais velho, o Cauã e o Matheus. Aí nasceu o Matheus. Aí nasceu o Matheus. 3 menininhos. 3 menininhos. Aí a médica falou, não, agora chega, né? Porque eu já estava quase com 40. Ela falou, você engravida muito rápido, então vamos fechar, né? E eu fui obrigada a fechar a fábrica, porque não foi do meu gosto. Mas aí fechei. Aí nasceu o Matheus, quando eu estava grávida dele, eu fui fazer o exame morfológico. E o médico olhou para mim, né, e falou assim, olha, nós estamos com um probleminha, né? Então ele detectou que ele tinha um refluxo na urina, né? Então ele tinha o rim, não lembro se o direito ou esquerdo, não lembro mais, era o dobro de tamanho do outro rim. Então, dali, foi uma gestação, as minhas gestações eu nunca tive nada, nem um enjoo. Se eu falar que tive um enjoo, tô mentindo. Sempre passei muito bem. Mas essa foi uma gestação que... Um pouco atípica. Não que eu passei mal, ele também não, mas um pouco de preocupação, porque o que ele tinha era muito raro. E aí eu fui já para um cirurgião, pediatra, ele comigo na barriga e o cirurgião já acompanhando, né? E ele falou que ia ter que estudar o caso, porque isso às vezes era raro, mas acontecia em menina, nunca em menino. E mesmo assim era raríssimo. Então... essa gestação já foi mais complicada, mas mesmo assim eu fui fazendo meus cursos, faz aqui, faz dali, né? Aí ele nasceu, graças a Deus ele nasceu bem, mas foi assim um parto em que tinha muito médico. Uma equipe médica lá acompanhando. Não pude escolher muito hospital, tinha que ser, eu fui no São Luís, por causa da UTI, porque provavelmente eles achavam que ele ia para UTI, né? Mas ele nasceu bem. Examinaram, grande, forte, né? E ele teve que passar por cirurgia? Sim. Sim. Aí o médico me chamou e falou, olha, a única solução é cirúrgica, né? Porque ele tinha, assim, 3 rins. Um estava necrosado e ele tinha 2 ureteres, então aqui ficava ali o risco dele ter uma infecção generalizada, né? Era muito grande. Então ele saiu do hospital com um antibiótico e não podia parar. Tinha que tomar antibiótico, desde pequenininho. Isso não era fácil. A gente falava... E era pro resto da vida, o antibiótico? Sim, até ele operar. Aí ele me deu a opção, ele falou, ou vocês operam agora, ou vocês esperam ele crescer mais. Mas a gente vai ter que ficar sempre com antibiótico. Aí praticamente eu resolvi, falei, não, é arriscado, tem que operar? Tem que operar. Então vamos agora, né? Então, com 1 mês... Nossa, bem novinho. 1 mês eu entreguei ele, né, naquela portinha que quem já passou por uma cirurgia sabe, né? Que não é fácil, entreguei ele e foi um médico e foi um especialista também. Tinha uma equipe bem grande. E o médico tinha falado para mim, nós vamos ficar uns 21 dias no hospital. Só que eu tinha o outro pequenininho. 3 anos, né? O outro tinha 3 anos e o maior tinha 10. O maior tinha 10. Tinha 2 crianças, né? Aí eu falei, bom, vamos lá, né? Se agora ele precisa de mim, é ele que nós vamos fazer, né? Aí saiu, eu lembro perfeitamente até hoje, que quando acabou se demorou, claro, né? E aí você fica naquela apreensão normal. Quando o médico veio, ele tava chorando. E eu olhei pra cara dele, assustei, né? Porque ele tava chorando, né? Ele falou, olha, eu tenho quase certeza que nós salvamos ele. Olha. E ele realmente estava emocionado, porque ele não sabia o que ele ia encontrar, na verdade. Ele teve que estudar muito para saber o que ele tinha. Imagina num bebezinho tão pequenininho, né? A delicadeza que tem que ter ali nessa cirurgia. Perigo de infecção, né? Porque ele não tinha, né? Conclusão, sei que os 21 dias que a gente ia ficar no hospital, ficamos um dia. Olha, que bom. Um dia. Quando ele veio no dia seguinte de manhã, pode ir embora. Eu falei, como, doutor? Estava preparado para ficar 21 dias. Ele falou, não, pode ir embora, que foi um sucesso, muito sucesso, vai embora.
Por quê? Porque eles não querem que fique no hospital para não Porque pegar tem nada. risco de infecção, E assim foi, né? Ele foi super bem, né? Nunca teve mais nada, urinava bem, ficou tudo normal, até os 3 anos de idade. Aí os 3 anos eu falo que o Matheus foi meu Kinder Ovo, né? Cheio de surpresa, até a médica fala. Com 3 anos de idade, no consultório desse mesmo médico, porque ele passava em consultas. Acompanhamento. Isso. Já estava acho que de 6 em 6 meses, se não me engano, na época. Ele falou, mamãe, tô com dor no joelho. Eu falei, dor no joelho, mas foi assim, de repente, né? Eu falei, dor no joelho, ele é dor no joelho, mamãe, tá doendo no meu joelho. Aí eu entrei no médico, não tinha passado na consulta, né? E ele... Aí veio aquela história, né? Ah, é dor de crescimento. Sim, sempre é Dor de virose, crescimento. dor de crescimento. É, dor de crescimento. Não, a gente sabe que na maioria das vezes é isso mesmo, mas não era o caso. Não né? era o caso. Aí eu falei, ah, tá. Aí fomos... E essa dor foi aumentando. Ele acordava de madrugada suando muito, com muita dor, muita dor. E aí, dali, resumindo, se eu for contar tudo, né? Durante 6 meses, eu fui de médico em médico, Procurando. Desde a primeira dor que ele sentiu, eu fui de médico em médico procurando o que ele tinha, porque não era normal. Eu ouvi médicos dizendo, ah, é manha. Eu falei, não é manha. Manha, nossa. Não é manha. Ele acorda com dor. Hoje eu sei que a dor de crescimento não pode acordar a criança à noite. Ela vai doer quando a criança está brincando, se movimenta, aí dá aquela dor, mas ela dorme, né? E ele tinha suor noturno, ele tinha todos os indícios de uma outra doença. Depois de 6 meses, depois de muita luta mesmo, muita dor, muito remédio para dor, né? Eu consegui que internasse. Teve um caso, não vou citar o hospital porque não vem ao caso, mas um pouco antes de eu conseguir um médico abençoado, uma médica abençoada, eu passei num certo hospital. De madrugada, ele estava com muita dor e ele tinha o olho, já tinha assim, o olho estava para fora. Saltando. Um olho, saltando. Cheguei lá, a médica olhou, falou, vamos fazer uma tomo, né? Fez uma tomo. Quando ela fez a tomo, ela olhou pra gente e falou assim, olha, ele tem alguma coisa muito grande aqui. Era aqui onde, sabe onde tem a sinusite? Aqui, aqui, não estava aqui encaixado. Aí a médica do PS olhou pra gente e falou, eu não sei o que é. É bom vocês procurarem um outro médico, um especialista. Nossa, eu estava num PS de um hospital conhecido. Conceituado. Isso. Uma médica falar isso pra você e você já desesperada, porque eu estava 6 meses atrás de alguém que me falasse o que ele tinha, né? Porque o importante era descobrir. Nós voltamos para casa, né? Porque a gente já não sabia para onde ia mais, né? Aí no dia seguinte ele piorou muito. Aí voltamos no mesmo hospital de dia. Aí uma médica olhou para ele e falou, não, vamos internar agora. E vamos fazer uma ressonância, que era, né? É o que devia ter sido feito há muito tempo. Há muito tempo, né? Porque os sintomas eram... Depois você lê os sintomas, você fala, nossa, ele tinha tudo. Batia todos os sintomas. Todos os sintomas. A idade também, porque é frequente, não é frequente, né? Mas acontece muito com 3 anos. Tá? Aí eu peguei, fomos lá, ela internou no Morumbi, mais perto da minha casa, mas não tinha vaga, eu fui parar no Anália Franca. Tá, então era bem longe, né? Vocês vão para lá porque lá tem vaga, aqui não tem vaga. Então lá, graças a Deus, achei uma médica assim, fantástica. Que assumiu o caso, né? Assumiu Fala o caso. Até que você chega no médico que assume o seu caso. Uma pessoa assim maravilhosa, muito religiosa, que faz parte na vida, muito. Era uma médica, vou dizer, de coração, não de profissão, né? E aí ela chamou um monte de especialista, infectologista, todos os especialistas que você pode imaginar examinaram ele. Ficamos lá 11 dias internado, como tinha medicamento, ele não tinha dor, né? E por último veio a hematologista oncologista. Ela foi a última que veio e constatou que ele tinha um linfoma, não Hodgkin, e muito agressivo. Naquele momento ele tinha em várias partes do corpo, ele tinha muita metástase. Tinha se alastrado. Inclusive aqui, né? Então se pegasse lá no joelho,
né, teria menos sofrimento. Entendi. Né, e um tratamento mais rápido. Teria detectado, né, a tempo aí, antes de alastrar, né? Exatamente. Bom, aí internou, começou a quimioterapia, né? Ele fez uma das mais fortes, porque já estava avançado. E ele era um tumor, assim, muito violento. Super agressivo. Muito raro também. Não era só o rim, mas aquele também era mais raro. Precisou um pouquinho de estudo. E ele respondeu, na primeira ele respondeu. Então o olho já voltou. Então a médica ficou bem animada. Falou, nossa, ele responde ao corticoide. Que bom. Né? Porque tem uns que não respondem ao corticoide, ele respondeu. E aí ficamos lá internado, ele fez todo o ciclo. Depois que terminou o ciclo, acho que foi uns 3 meses e meio depois, ele teve uma dor de cabeça muito forte, entortou a face. Mas aí achava-se que podia ser remédio, né? Que tudo muito forte. E fomos de novo para o hospital. Aí constatou que ele entrou no sistema nervoso. Tá, o linfoma. O linfoma entrou. Então ele ficou, parecia que não tinha nada, mas ele estava lá. Então é uma doença meio traiçoeira mesmo. Traiçoeira. Então entrou, mas tinham, acho que até lembro, tinham 1000 células, alguma coisa assim. Aí ele teve que fazer um outro protocolo e é sempre um mais forte, né? E aí ele entrou de novo na quimioterapia? Aí entrou de novo na quimioterapia. Químio, rádio? Não, rádio não. O linfoma não responde a rádio, né? Só químio. E aí foi o tratamento de novo e zerou. Mas aí no meio do tratamento apareceu uma célula de novo. E aí a médica me falou, não vai ter jeito, ele precisa de um transplante de medula. Tá. Né? Porque não tá vencendo. Ele reage ao remédio. Mas não vence. Mas ele precisa trocar a medula dele. Porque ela saía... Ela vai produzir novamente. Ela saía, o sangue saía, a célula saía boa, mas ela se transformava. Tá. Saía boa. Ele só não tinha... Ele tinha quase os dois, quase linfoma com leucemia. Tá. É porque a medula dele não estava infectada. Se tivesse, eram os dois. Tá. Eles me explicaram, tanto no sistema linfático como no sangue. Mas ela saía bem e ficava doente. Aí foi à procura, né, de um doador. E é difícil, né, Marcia? É difícil. Por isso, olha, gente, vou aproveitar e falar da importância de todo mundo, né, que tiver interesse, ir lá, se cadastrar para poder doar sua medula. Para ser um doador. Para ser um doador. É super tranquilo. O exame é muito fácil. É fácil, não é? É fácil. E a doação também, pra gente, não faz mal nenhum. Né? E assim de gente precisa, né? E não encontra. Então é uma... E algo tão simples, É né? simples, é simples. É como doar o sangue. Claro que na medula tem uns protocolos, você fica um pouquinho internado e tal, mas não é nada assim, nada que não faça Você vai salvar bem. uma vida, Exatamente, né? Exatamente. E eu convivi nesse meio muito tempo, tem muita gente que precisa. E fica anos e anos esperando. Bom, enfim, aí fomos à procura e o percentual é assim, pai e mãe, muito difícil. Ah, é difícil ser compatível? Muito, é mesmo? muito difícil, muito difícil. É quase zero. Tá. Na medula então, óssea. nesse caso, é difícil ter na família. É difícil ter na família. Como é que eles fazem? Eles pegam o pai e a mãe só por pegar. Aí eles vão, se tiver irmão, por irmão. Se o irmão não for, é primo. Tá. E assim vai. O mais comum é achar fora do Brasil. Porque o brasileiro mistura. E lá fora é mais puro. Eles não se misturam muito, né? Então, como a gente mistura muito, é mais difícil. Irmão é 30% de chance. O irmão. E aí vai pro primo e assim vai, né? E eles vão a casa. Mas graças a Deus, o meu filho mais velho, aquele lá que eu cuidei, né? Que eu não fui trabalhar, que eu fiquei com ele, era 100% compatível com o Matheus. Outra raridade. Outra raridade. Por quê? Porque é 30%. Ele era 100%. Aí os médicos me explicaram que é como se ele tivesse... Como se eles fossem gêmeos. Gêmeos, mas gêmeos... Como chama aquele... igualzinho? Siameses. Não, Univitelino. Isso. Univitelino. Idênticos mesmo, não separados, né? E não é. E mesmo assim, eu aprendi na faculdade agora que... Mesmo assim é difícil. É muito raro ser tão idêntico, que cada um tem sua célula, entendeu? Uma célula é diferente.
Então, eu falo que é Deus. Então era como se eles fossem gêmeos, Gêmeos, e nasceram com 10 anos de diferença, é Com isso? 10 anos de diferença. Além disso, o Matheus, ele tinha um componente no sangue a mais de defesa. Tá. O Matheus é o novinho que estava com linfoma. Que a gente é perfeito, né? Deus faz a gente perfeito. Ele sabe que a gente vai passar e adequa lá. Já põe ali os... Ele tinha uma defesa a mais, raríssimo também. Então, ele foi uma raridade. Já o meu irmão mais velho, a mesma coisa. Eles falavam, o exame foi lá na Santa Casa, que a gente foi para doar, e eles ficavam assim abismados, né, do que estavam encontrando. Tanto de compatibilidade que tinha ali. Eu acredito que era para ser. Sim. Né? Eles precisavam disso, os dois. Já foi preparado isso. Exatamente. Aí o que aconteceu? Aí fomos para o transplante. Fez o transplante, foi um sucesso total, ele não teve nada. Meu filho mais velho teve algumas dorzinhas, né? Mas logo passou. E assim foi. Não teve infecção, porque quando é compatível, difícil ter infecção, porque não tem complicação. Porque a célula reconhece. Passou por todo o transplante, né? Se recuperando, e aí minha mãe foi fazer seus exames normais e a médica achou um nódulo no seio dela. No seio dela. E aí constatou-se que era um tumor agressivo também, mas que ficou um tempinho lá parado, né? Tá. E ela foi pra cirurgia, ela tirou o seio todo. Fez a mastectomia. Isso, todinho, mas ficou bem, graças a Deus. Não pôde fazer rádio, por isso que ela tirou todo, porque ela já tinha passado 70, então eles não optaram a não rádio, porque era mais minha mãe perigoso. também fez a mastectomia bilateral. Mais garantido, né, pra eles falaram, pra não passar pro outro. É algo bastante agressivo, mas... Aí ficou tomando os remédios dela, mas ficou bem, graças a Deus. Isso logo depois do Matheus, né, foi assim... Um baque atrás do outro, né? E quem levava no médico era eu, né, eu fui na cirurgia. Eu falei que eu não sei porque que eu não fui enfermeira, mas isso não é meu dom. Mas eu sou ambulância familiar. Aí, tudo bem, passou. Precisa ser forte, né, Marcinha? Precisa. Aí, quando ele tava com, acho que um ano de transplante, 1 ano e meio, minha cunhada descobriu um câncer no intestino, com metástase no fígado. Nossa. Foi outro susto, né? E ele gostava muito dela, né? Mas ela batalhou ali, ela fez bastante químio, lutou bastante, foi caminhando, né? Quando ela estava se tratando, minha irmã, assim, o dela é algo assim, eu não vou entrar em detalhe porque é muito comprido, mas o dela foi um câncer que provavelmente foi HPV, que ela não cuidou. Eles não conseguem ter certeza, não conseguiram na época ter certeza, mas ela tinha em todos os lugares. Nossa. Em todos, assim, muito rápido. E ela, do que descobriu e faleceu, durou uns 2 meses. Muito rápido. Chegou a ficar cega, pegou o olho, muito rápido, uma coisa assim, avassaladora, assim, impressionante mesmo. E nisso minha cunhada se cuidando. Minha mãe estava bem, né? Minha mãe já estava bem e ela São diversos faleceu, desafios aí ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Minha irmã também fui eu que corri com ela, né? E vai pra cá. Eu conheço muitos hospitais de São Paulo, vários. Aí, depois dela, 2 meses depois, meu filho já estava com 3 anos e meio do transplante. Ele teve uma dor de cabeça. Na verdade, um dia antes, ele estava no balanço do meio, né? E caiu do balanço, né? Não me contaram. E no dia seguinte de manhã, ele acordou e falou que estava com dor de cabeça. Se queixou de dor de cabeça. Dor de cabeça. E praticamente convulsionando, né? Eu achei que era do tombo, né? Porque ele tinha caído. Depois eles me contaram que ele caiu. E aí ligou uma coisa a outra, mas eu levei mesmo assim, liguei pra médica dele, pra oncologista. Ela falou, vai pro hospital mais perto, porque ele tava pagando, né? Aí eu fui pro mais perto, graças a Deus, um excelente hospital. Cheguei lá, ele convulsionou lá, junto com os médicos, né? E fez exame e constatou que ele estava com tumor no sistema nervoso.
Eles não podem, lá eles não falaram, né? Mas a médica dele, que se tornou assim uma médica Mais próxima da mais família. próxima, ela falou que provavelmente foi do tratamento, que é quando a gente vai fazer o transplante de medula antes da rádio, porque se toma uma rádio... Depois do transplante ocorre a rádio, é isso? Não, primeiro a rádio, é assim, você faz uma rádio, no caso dele, no corpo total, total, tanto que você dificilmente tem filho, né? Tá. Quem é mais adulto que colhe o esperma, esperma, os óvulos, guarda, porque provavelmente você não vai ter, porque esteriliza. Essa rádio é muito forte. E como ele teve no sistema, nem todo mundo toma no sistema nervoso, na cabeça, mas como ele teve, ele precisava tomar lá, né? E você assina um termo, que você tem 1% de chance de você ter um tumor secundário. Tá. E ele acertou o 1% desse Essa risco. estatística, né? Então, raro também, tanto que esse estudo dele da cabeça, do tumor que ele teve na cabeça, o médico me pediu permissão, fez parte de um seminário médico fora do Brasil, né? Porque era raro, 1%, muito raro, né? Ele teve um tumor, né, na cabeça, muito agressivo, que em 15 dias ele dobrava de tamanho. E aí ele teve que fazer a cirurgia uma vez, acho que se não me engano foi em outubro. Um mês depois ele dobrou de tamanho, cresceu de novo. Mesmo depois da cirurgia? Mesmo depois da cirurgia, ele abriu, um mês depois certinho, ele abriu de novo a cabeça. E aí passaram-se alguns meses, né? Acho que uns 4 meses. E voltou de novo, muito forte. O médico que tinha operado ele desenganou. Falou, não adianta mais, né? Mas eu não desisti. Eu olhava pro meu marido e falei, enquanto a vida, eu vou atrás, né? Eu vou esperar. Aí eu fui atrás de um médico, esse eu vou falar o nome, porque neuro é diferente, neurologista, né? Esse neurologista, ele foi assim, um anjo de pessoa, ele chama Dr. Capel, ele é do Sírio, e muito competente, me indicaram, eu fui lá, né, nós pagamos a cirurgia dele com muito custo, claro, mas eu falei, não, vamos. Ele assumiu o caso, ele, assim, uma pessoa assim que eu recomendo muito, um médico espetacular. E fez a terceira, ele falou, não, vamos fazer a terceira cirurgia. Ele fez a terceira cirurgia, foi um sucesso, ele tirou tudo. Ai, que bom. Tudo. Mas é uma doença que ela fica lá, né? E aí ele fez, acho que a terceira cirurgia, acho que depois de, eu não lembro, foi tudo tão rápido, né? Um mês e pouco, ele começou a andar, né? Ele começou a ter... Importante dizer que nas 3 cirurgias ele não teve sequela, que é raro, sequela nenhuma. Gente, ele era... Pensa, né? Uma operação no cérebro e não teve sequela nenhuma. Nenhuma. Ele até ensinava o primo dele a fazer aula matemática. Jogava dominó com meu pai, não teve sequela. Então, essa sequela depois foi, não da cirurgia, mas ele começou a não saber andar, né? Depois começou a parar um lado, mas não era da cirurgia. Era que o tumor tinha crescido novamente e aí ele pula, né? Aí já estava afetando uma outra área. Isso, a área da locomoção, né? Outras áreas. Pegou um local que não era operável. Até então ele estava num local operável, né? E aí não teve mais jeito, ele começou a perder a consciência. Pouco a pouco, nós ficamos 1 mês e meio no hospital. É um momento... Quando a gente está passando, eu acho importante falar isso, a gente não se dá conta do que está acontecendo, mesmo porque eles também eles pouparam. O médico, lembra do médico? Aquele lá era muito bom. E ele não era daqueles que né? O outro que operou as 2 vezes falou para mim, vai cuidar dos outros 2 filhos e deixa esse aqui que não tem mais jeito. Né? Esse não. Então,
hoje eu falo, nossa, eu não percebi. Mas Até acho que é porque Deus o também. ser humano, né, Márcia, ele não é uma matemática. Exatamente. Não é? Quem convive com médicos, tudo que a gente mais ouve é isso. Pode responder, pode não responder, Exatamente. pode haver algo assim que é milagroso, enquanto a vida há esperança. Foi o que eu fiz, foi o que eu pensei, né? Mas ele estava, né, em terminal, né? Mas engraçado, eu não percebia, né? Ou é Deus. É a gente Deus, não quer aceitar é Deus. também, né? Mas Também. que, né, não quer. E eu continuei. Esqueci de falar, né? Da época que ele sarou, mas eu falo, deixa eu só contar essa parte. Aí nós ficamos 1 mês e meio dentro do hospital direto não, porque eu trabalhava para fazer, né, a revenda de produtos, né? E aí começou a chegar num ponto em que aí eles tiveram que falar, né? Mas mesmo assim, esse mesmo médico, ele não entrava no quarto quando eu tava. Aí eu falava, nossa, ele tá de mal comigo, né? Ele não entrava quando eu tava, ele só entrava quando eu não tava. E aí me contaram que ele tava no corredor, né? Logo depois que ele saiu do quarto, ele tava no corredor chorando muito. Neurologista chorando. É difícil, né? E a equipe médica dele, eles ficaram até preocupados, mandaram ele procurar ajuda, né? Porque ele não podia ter. E ele não me olhava nos olhos, não me olhava, não ia. Porque para ele foi assim muito difícil. Intenso. Mesmo porque um ponto importante, ele tinha um filho mais ou menos da mesma idade. E para ele acho que ele falou, não é possível, né? E ele é um médico de adulto, ele não é de criança, então ele aceitou atender o Matheus. Enfim, ele faleceu, nós ficamos no dia 13 de janeiro. Dia 13 de janeiro de 2016. Mas foi assim, ele foi um menino que eu posso garantir que um anjo na terra, porque ele nunca reclamou de nada. A única coisa que ele queria era ir para a escola, isso ele gostava, mas ele nunca reclamou. E ele falava assim para mim, ele me fez ser forte porque ele falava assim para mim, não chora que se você chorar eu choro. Então eu aguentava assim do lado dele, claro, gente, chorava de escondido, né? Ninguém é de ferro, mas ele me ensinou a ser forte. Aquela que tinha medo lá atrás, foi ele que me ensinou. Então, pera. Tá, não é fácil. Para, pessoal. Foi um menino que eu vejo, né? Eu acredito muito que a gente não passa acaso. Nada é acaso, não acredito no acaso. Eu acredito que a gente tem caminhos que a gente pode, né? Ou ir para o mais fácil, para o mais difícil, mas eu acho que eu acredito em predestino, acredito. Não consigo não ver isso pela minha vida, né? E desafios haverão, não haverão, todo mundo. Como eu ouvi ontem, Deus ninguém não disse... é feliz. Existem momentos felizes, né? A gente está aqui para aprender, né? Não tá passeio. A alegria é uma opção, mas a felicidade é passageira. Isso, exatamente. A alegria é uma decisão que a gente precisa tomar, né? Alegrar-se em todos os momentos, né? Vencer todos os desafios. Os desafios são feitos para ser vencidos, né? Deus não disse, vai lá que vai ser fácil. Não. Ele falou, vai lá que eu vou estar com você. Exatamente. Não é? Eu acredito muito nisso. E isso que me leva. É isso que me leva. Essa força, né, que vem, porque... Que a gente não sabe nem como passou por aquilo, não é? Não sabe. Nossa, como é que eu consegui? Como é que eu tive força para passar por tudo isso? Exatamente. Por quê? Porque Deus estava do lado e você precisava ser forte para ajudar. Porque se você desmorona, o que acontece? Todo mundo desmorona. E a mulher, gente, Que força é essa, não é? A mulher é a força da casa. Se a mulher não... Isso me falaram lá atrás e é verdade. Se a mulher... Tem a família. Se a mulher não estiver forte, a família desmorona. A mulher é a sabedoria da casa. A mulher é a sabedoria da casa. Mulher é Eva, né? Toda a história, né? Mulher gera, né? Então a gente... E gera de um modo geral, né? Gera fisicamente e gera com sabedoria, gera o seu lar, gera a vida dos filhos, gera o marido, né? Não é que a gente tem que ser uma muralha, a gente tem sentimento, mas a gente se agarrar em Deus, eu acho que é tudo, né?
se agarrar em Deus, Ele dá sustentação, porque a gente é o pilar da casa. Sim. Né? Então não tem jeito, né? Mas é claro que a gente chora. A gente chora no banho, né? No banho é onde eu mais choro, é na hora do banho. E na igreja eu choro muito, né? Porque aí eu tô ali com ele, né? Então na igreja eu choro bastante. Até eu falo, nossa, acho que o padre vai falar, nossa, que chora tanto essa pessoa, né? Mas ele também conhece a minha história. Mas lá eu choro, mas é porque eu tô em contato e lá eu posso, né? Então é um lugar onde a gente lugar de intimidade. Exatamente. Bom, enfim, ele foi assim, um menino que ele veio para ensinar, ele ensinou muito, ele ensinou médico. Eu ouvi médico falando, a gente tem que aprender que a gente não pode tudo, que eu fui até um limite e depois eu não tinha o que fazer. Então para um médico isso deve ser terrível, né? Porque ela falou assim, eu estudo para salvar a vida, mas chega uma hora, né? Sim. Eu não tenho o que fazer. Para médicos também que acham que eles sabem que o dia que vai morrer, não, eles não sabem o dia que vai morrer, né? Que pode chegar ao ponto de achar que está na mão deles, não tá. Exatamente, então. Então ele ensinou o estudo de tudo dele. Hoje em dia, eles não, dentro do que aconteceu com ele e algumas outras crianças, eles já não fazem mais o transplante de medula óssea como era feito com essa irradiação forte, é de uma outra maneira. Então, eu acho que na vida eu cheguei a essa conclusão. A gente vem com propósitos. E existe gente que pega a doença ali. É necessário para achar cura. E Deus tira bom proveito de tudo, né? Exatamente. Todos esses desafios que a gente passa, né? Deus consegue tirar um bom proveito. Exatamente. Disso. Você consegue transformar. Que é o nome daquela palavra que eu esqueci? Transformador em coisa boa. Nossa, uma palavra conhecida, só que deu branca agora. Então, é isso que eu fiz da minha vida. Eu transformei a minha dor em ensinamentos. Então, como disse um sobrinho neto na época, ele tinha, acho que 4 anos, acho. Ele falava assim pra gente, não chora não, ele só ficou invisível. E é isso que eu acredito. Sabe que o meu filho me falou uma vez depois. E foi assim tão impactante. Inclusive, nós temos, né, a Márcia, eu conheço ela já há alguns anos. E uma pessoa muito querida, muito admirável, por isso que, né, eu quis trazê-la aqui para que vocês conhecessem essa história dela tão inspiradora, uma mulher forte. Nós temos também uma coincidência, junto com, na mesma época, né, que faleceu o filho dela, no mesmo dia faleceu uma prima minha, felizmente, e nós estávamos no mesmo cemitério no mesmo dia, não é? Verdade. Ela em razão do filho, eu em razão da minha prima, e nós nos encontramos lá. Meu filho me falou uma coisa que me deixou bastante admirada, né? Uma grande sabedoria, eu falei, aquela sabedoria que vem dos céus naquele momento, Espírito Santo ali falando pela boca dele. Ele falou assim, por que tá todo mundo tão triste? Eu falei, porque faleceu uma pessoa muito querida, né? Ele falou, mãe, mas ela, a minha prima no caso, né? Mas ela tinha 49 anos, ela viveu a vida, ela teve 2 filhos lindos. Continua, professor. Ela teve 2 filhos lindos e ela viveu muito da vida deles, da história deles, ela construiu uma história. Ela falou assim, ele falou, eu fico triste mesmo por aquelas crianças que nem chegam a nascer. Falei, é verdade. Falei, ela viveu e ele falou, a gente vem na vida pra ir embora mesmo. É uma certeza da vida. Falei, é verdade, filho. Você tem toda a razão. Né? Todos nós vamos embora um dia. Exato. E né? A gente se encontra. Né? A data da volta tá marcada, que a gente tenha sabedoria para viver da melhor forma, para aproveitar tanto a nossa vida como a vida dos nossos amados da melhor forma, não é? Eu acho que a gente deve isso a Deus, né? Porque esse presente tão lindo que é a vida, né? Além de, eu vou só pular um pedaço, hoje em dia eu sou doula. E eu sou voluntária no hospital. Então, cada vez que eu vejo o neném nascendo cesárea também, eu tive 3 cesáreas, eu acho, é lindo também, mas é que o normal, o jeito que eles vêm é assim, eu choro e não é nem meu filho, não conheço nem a pessoa que tá ali. Mas eles vêm que obra fantástica dançando, é aquela. Eles vêm dançando. Eles saem a cabecinha assim, aí eles põem um ombrinho e põem o outro ombrinho. Olha. A médica falou, olha como eles vêm dançando. Ela só para. Então,
Aí, na primeira parte que eu vi, como doula, eu falei, gente, a gente busca um milagre, né, na vida. E a gente vê o milagre todos os dias. Abrir os olhos todos os dias, acordar todos os dias, é um milagre. E esse mundo lindo todos os dias é um milagre. É um milagre. Exato. E a gente tem que saber viver, né? E a gente tem que ser grato. Então a gente, claro, eu vou falar para vocês, não sofro, óbvio que eu sofro. Datas assim, claro. É terrível, não é fácil. Nós temos saudade, isso faz parte de nós seres humanos. Fica saudade do abraço, do aperto contato de mão, físico, do contato, do olhar. De ouvir, né? Aquele oi, mãe, né? Que ele sempre foi muito, muito amado, assim. Ele não tinha uma pessoa que ele falava não gosto ou falasse de alguém. Então, era um menino especial, era um anjo aqui na Terra, sem sombra de dúvida. Essa parte do físico faz muita falta. Mas eu acredito que a gente é ligado. Sim, nós vamos nos reencontrar. Exatamente. Né? Porque essa vida é uma passagem para todos nós. Aí é que eu falo, eu não posso... Ele foi forte, ele me ensinou a ser forte. Ele pediu para mim não chorar. Tanto que quando eu choro eu falo, ai, desculpa, mas tem horas que não dá, né? Ele me ensinou isso, então eu tenho que continuar até onde eu tiver que partir, continuar a vida e continuar, né, buscando o crescimento. É isso que me leva, é isso que me move, é isso que me segurou. Eu nunca precisei de remédio, todo mundo fala assim, tomou calmante? Não, eu não tomei calmante. Se quiser me dar, não, não quero. O trabalho, dizia minha avó assim, que a cabeça vazia é a oficina do diabo. Eu cresci muito, ela falava isso, olha, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, o trabalho faz a gente crescer, o estudo faz a gente crescer e faz a gente entender também, seja um livro, né, que você leia e Deus, seja ele da sua maneira. Procure a Deus, seja da que forma for, procure a Deus. Na sua religião, eu relacionamento, uma intimidade com ele, é necessário. É necessário. Então, o que aconteceu? Nesse período em que ele estava bom do transplante, acho que um ano depois do transplante, um ano e pouco, eu conheci uma empresa de venda de produtos. Cosméticos. De cosméticos, né? E para mim foi a melhor coisa que aconteceu nesse período. Por quê? Porque naquele momento eu já não estava trabalhando mais, né? Porque eu era muito hospital. Então, e ele me incentivava, ele falava, mãe, que legal, ele ajudava, né? Então eu fiquei nessa empresa, eu cresci, cheguei a um cargo de diretora na empresa, né? Podendo cuidar dele, todas aquelas coisas, né? E foi ali que também eu me desinibi. Que hoje eu não estaria aqui falando se não fosse também o que eu aprendi. Então te capacitou em muitas áreas. Exatamente, me capacitou muito. E me fez, né, esquecer algumas coisas e passar que também, de novo, falar, é Deus, né? Vamos dar um alívio, porque a coisa vai pegar lá na frente, né? Então, eu ocupava a mente, porque eu trabalhava bastante, trabalho para cá, trabalho para lá, casa, não sei o que, isso ocupa a mente, que era a oficina do diabo, né? E aí eu fui crescendo também profissionalmente, e é ligado à Périco, que eu tinha feito lá atrás, né? E fui crescendo. E aí ele faleceu, fiquei mais um tempo nessa empresa. Um ano depois dele falecer, faleceu meu pai. Meu pai não achara a causa, mas eu tenho certeza que foi tristeza. Né? Ele já tinha diabetes, algumas coisinhas, mas ele perdeu uma filha, perdeu um neto, viu um sofrimento, né? E ele não aguentou. Eu tenho praticamente certeza, porque eles não acharam. Entendi. Ele estava com tumor na próstata, mas não foi isso. Não foi, porque eles falaram que era sossegado, né? Tumor na próstata, na idade dele, é sossegado, controlado com remédio. Ele faleceu em janeiro também, um ano depois, certinho. Passaram-se, foi em maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Acho que abril, não lembro, maio. São muitas datas, não consigo lembrar. Meu filho do meio, né, o Cauã, ele de tarde falou, nossa mãe, eu tô estranho, né? Eu fui ver, ele tava com uma febrinha, né? Eu falei, você tá com uma febrinha. Vamos pro hospital? Ele falou, não precisa, não é nada. Também a gente não vai com uma febrinha. Ainda bem que eu não fui mesmo. Depois a gente descobre por quê. Aí eu sempre fui uma mãe, tipo assim, ele já tinha 14 anos, mas quando tá com febre, eu falo, dorme com a mãe.
porque eu ficava de olho, né? Sempre fui assim, com todos eles. Te acompanha, né? Até o de 23 agora, se ele tá ruim, eu falo, dorme comigo que aí eu acompanho. Eu prefiro do que ficar lá e eu ficar aqui. No meio da madrugada, eu acordei como mãe acorda do nada, né? Parece que alguém faz assim, acorda, mãe. E faz, né? A gente sabe que faz. Quando eu olhei pro lado, ele tava convulsionando, porque eu já sabia o que era uma convulsão e já tava com sangue, né? Eu falei, nossa, eu pensei que era da febre. Eu falei, nossa, eu devia ter levado. Aí a culpa, né? Culpa. Nossa, por que eu não levei ele no médico e tal? E fomos pro médico. Chegando lá, a primeira coisa que o médico falou pra mim, na idade dele não existe mais convulsão de febre, é só quando é pequeno, acho que até 2 anos, acho. Tá. 1 ano e pouco, 2 anos, depois não convulsiona mais, né? Por febre. Lá foi nós, né, fazer uma tomo e constatou um tumor na cabeça dele. Meu Deus. E aí, imagina a sua reação, passar por tudo isso novamente. Eu tive que segurar porque ele se desesperou, né? Porque ele viveu tudo aquilo com o Ele irmão. falou, eu vou morrer também. Eu falei, não, você não vai morrer também, né? E começou a chorar muito, porque ele tinha certeza que ele ia morrer também. Eu falei, não vai. Aí no hospital que não senti firmeza, porque eu já estava, né? Já tem algum gabarito com médicos, não senti firmeza no médico, porque ele falou pra mim, eu nunca vi um tumor desse. Eu falei, então, ele não abre, né? Ele falou, tem que operar, porque tá saindo as faíscas, eles explicam, né? Por isso a convulsão. Quando tá... Aí eu fui aonde? Naquele médico lá, né? No Dr. Capel. Foi o primeiro que eu falei, Cleito, vamos lá, porque é ele que vai mexer na cabeça dele, né? Pagamos outra cirurgia. Mas pra ele, pro médico, eu senti no olhar dele que era um resgate, sabe? Então, eu analiso muito a vida. Eu acho, por isso que eu falo, tudo é encaixado, conecta, né? Tudo tem um porquê. A gente percebe a grandiosidade da Deus obra, movendo, né? A gente para os lugares. Não que ele nos traga, né? Tristeza, não, doença, não é isso, mas ele vai colocando as coisas, né? As ferramentas, as estratégias corretas para a solução dos problemas. Porque problemas haverão. Haverão. Aí foi um momento dele me devolver um filho, entendeu? Eu senti isso nele. Ele não falou, mas no olhar, né? Ele falou, não, isso daí a gente tira. Ele explicou, estava no gominho, o cérebro tem um gominho, né? Então eu estava ali, fácil de tirar, não vai dar sequela. Ele podia ter convulsões, né, pro resto da vida, mas também não tem nada. Aquela mão é abençoada daquele médico. Aí foi pra cirurgia, claro, um corte enorme, deformou o rosto, e ele achando que ia morrer, então foi, mas ele garantiu, ele falou, esse é benigno, era benigno, né? Provavelmente ele nasceu com aquele tumor e chegou uma hora ele faiscou, né? Provavelmente por causa da adolescência, dos hormônios, né? Foi mais ou menos isso que ele falou. Provavelmente não terá mais, mas era benigno, não causou sequelas, nada, mas até aí. E a primeira coisa que ele me falou, ele está bem, está salvo, né? E esse olhar dele eu identifiquei, entendeu? Ele até brincou com ele, falou, você tem uma vantagem, você não vai para o exército. Né? Ele brincou com ele, você não vai pro exército, então tá livre de exército. Mas aí foi, né? Então ele ficou bem, mas foi um grande susto. Naquele dia eu ajoelhei no chão e falei, meu Deus, o que o senhor quer de mim? Mas me tranquilizei de novo e foi tudo tranquilo. Dali pra cá, graças a Deus, tive um sobrinho neto, outro sobrinho neto, então tá tudo tranquilo, né? E aí eu continuei naquela empresa, né, de cosméticos. Aí eu percebi que já passou o ciclo. Que eu acho que a vida é de ciclos. Aí o ciclo... Aquele ciclo você entendeu que se fechou? Que eu fechei. Que era um ciclo que... Era também um resgate, momento, né, Márcia? Exatamente. Esse momento de resgate de você com esse tratamento de pele, com esse contato, né, com a estética, com a beleza. Aí eu olhei para aquela maleta, lembra? Aquela maleta estava em cima do armário, assim, com um pozinho. Eu falei, nossa, por que eu fiz isso, né? Por que eu não continuei? Porque me ensinaram que o medo, a gente não pode ter, mas não deve dominar ele, né? Aí eu peguei a maleta. Aí eu falei, vou começar a fazer as limpezas de pele. Comecei a fazer limpeza de pele. Então eu comecei a fazer na casa da minha mãe que tá vendendo. Eu falei, mãe, presta a sala.
eu vou voltar a fazer. Procurei o melhor cosmético de agora, né? Isso foi ano passado, foi em janeiro, faz um ano. Procurei, pesquisei qual é que estava melhor. Informação, conhecimento, capacitação, você tinha, já né? tinha lá de você trás. Precisava e só... dessa empresa de cosmético Exato, que deu continuidade, muito. né? Que era pele, né? Então, aí eu comecei a atuar como limpeza de pele. Só que aí eu falei, nossa, eu preciso mais, o mercado pede mais, o mundo pede estudo, né? E porque a estética, ela é como a medicina, ela muda a todo dia. Então você tem que estar sempre estudando, você não pode fazer e parar. Aí eu falei, vou entrar, isso foi em janeiro do ano passado, aí eu falei, no meio do ano eu vou entrar na faculdade. Aí todo mundo olhou pra mim, 51 anos, né? Vai entrar na faculdade com todo mundo novinho? Eu falei, vou, né? Aí eu quase desisti, falei, não vou desistir, eu vou entrar na faculdade. Aí fui lá na faculdade, fiz uma provinha lá, né, que é uma redação, e entrei na faculdade. E aí eu cheguei na faculdade, entrei na sala, tudo novinho, todo mundo novinho. Falei, Jesus, e agora? Tanto que eu entrei, as meninas pensaram que era professora nova. Falei, não sou professora nova. E o pior, né, é sala, como é que eles chamam? Sala do futuro. Computador. Um desafio, né, Outro Márcia? desafio. Eu falei, ai meu Deus, era caderno, caneta, né, prova no papel. Comprei meu estojo, né, vim de estojo de caderno. Quase com lancheirinha. Aí eu, e agora? Eles, é tudo no computador. Eu falei, eu não domino. Não dominava, porque agora eu domino. Olha, se você tem dúvida, se com 50 anos você consegue, né, fazer algo novo, iniciar uma faculdade, aprender coisas novas, está aqui Márcia Carriço para te mostrar, né? Aí abri aquele laptop e falei, e agora, né? Gente, vou falar para vocês, que tinha novinha me perguntando. Eu falei, então, vamos lá. E fui, né? Falei, nossa, prova aqui, e agora? Aí eu falei, professora, aí ela falou, pôs na lousa e eu fui seguindo, né? Então nada é impossível. E tudo a gente aprende na vida, tudo a gente aprende. Bom, no primeiro semestre que eu fiz, conclusão, no primeiro semestre que eu fiz, eu levei parabéns da professora. Eu falei, nossa, você foi muito bem. Tirei notas boas, eu falei, gente, é isso mesmo, né? Eu entrei com medo. Eu falei, não lembro mais de nada. Quantas pessoas não entram por medo? Eu não lembrava mais de nada. E você chega, ainda de manhã o povo é mais novinho ainda. Porque eu estudo de manhã. Porque eu falei, vou estudar de manhã para continuar atendendo à tarde. Eu deparei com meninas de 15. Quando sai? 16, né? 17 anos. Mas tinha só uma senhora. Ela falou, opa, tem uma, né? Tem uma ali. Então você intensificou seus trabalhos com a estética. Isso, com a estética. Voltou a estudar. Voltei a estudar. Voltou a clinicar na área da estética. A Marcinha tá a todo vapor, não é? Com a pele, super capacitada, nível de excelência, né? E tá aí buscando evoluir cada vez mais, não é, Márcia? Além da faculdade eu faço os cursos extras também que precisa, é necessário. Olha que inspiração, que vida inspiradora. Márcia é um exemplo, realmente, uma história de vida emocionante, muita garra, muita força, cheia de desafios e linda desse jeito, né? Enfrentou tudo isso dessa forma, né? Com essa força toda, com esse brilho todo. E com 51 anos voltou para a faculdade. E vou fazer pós, hein? Olha lá! Vou parar aí não, fazer É uma inspiração, Márcia, você é incrível, viu? Obrigada, imagina. Obrigada por ter aceitado esse convite, viu? Fiquei muito feliz com essa nossa conversa. Eu que agradeço. Me enriqueceu muito, me inspirou demais. E a Márcia topou o desafio também de voltar com outros vídeos, né, Márcia? Com dicas, estratégias, ferramentas para você aprender a cuidar da sua pele, não é, Márcia? Isso. Ela vai contar tudo pra gente, todo esse know-how desses anos todos, desse aprendizado todo, ela vai compartilhar com a gente. Márcia, obrigada. Imagina, eu que agradeço.